E aí pessoal, tudo bem? A resenha de hoje vai ser um intervalo na resenha do Saber dos Antigos, porque eu recém terminei de ler esse livro aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski, e eu queria aproveitar que eu tô com ele fresco na cabeça para fazer o vídeo antes de terminar a série que eu estava fazendo do Saber dos Antigos. Enfim, esse livro aqui do Dostoiévski, ele é relativamente curto. Eu li ele assim, dá para ler em 2 dias assim, tranquilo. E eu confesso que eu não conhecia a história dele, mas depois de ler eu achei ele bem engraçado assim, e por motivos que não foram de propósito assim, do propósito do Dostoiévski. Porque é o seguinte, tipo, o livro é engraçado justamente por causa da gente, assim, da geração mais recente que faz piada com certas coisas e vocês vão acabar entendendo por quê. Já vou resumir para não ficar muito abstrato, mas o livro basicamente trata de um cara ingênuo e emocionado que se encontra com uma garota confusa que não superou o ex dela, e o enredo se desenvolve em torno disso. E o final vocês já devem imaginar. Mas essa é um resumo assim para vocês captarem a ideia. Então, enfim, vamos começar a resenha do jeito certo, né? Contextualizando tudo certinho. Dostoiévski, para quem já tem uma noção, já sabe que ele é um gigante da literatura russa, com certeza, e é seguro dizer que da literatura mundial também ele é um nome extremamente relevante. Não vou contextualizar toda a vida dele, porque o propósito desse vídeo acho que não cabe, né? Mas o que é relevante contextualizar em relação a algum aspecto da vida dele é que o livro foi escrito em 1848, que era uma época do regime czarista na Rússia, e era uma época de profunda transformação social no ambiente que ele vivia. E isso vai influenciar o livro e a percepção que o protagonista tem do mundo, né? Então, como assim? O enredo se passa na cidade de São Petersburgo, em 1848, e essa é a época das transformações sociais, enfim. E o protagonista ele não tem nome, ele é um protagonista anônimo, às vezes ele é chamado de sonhador, e no livro explica por que ele se chama sonhador, né? Porque devido a essas profundas transformações sociais que a região estava passando, a Rússia, e ali a cidade dele, a sociedade, o protagonista, que de certa forma é um reflexo do Dostoiévski, só nesse quesito, ele se isola um pouco do mundo, assim, da sociedade, em função dessas mudanças muito radicais. E esse isolamento, ele fica na casa dele, ele não interage muito com as pessoas, ele só tem uma empregada doméstica em casa que ajuda ele ali, mas esse isolamento faz com que ele vire esse grande sonhador, que fica idealizando o mundo, as coisas que acontecem fora da casa dele. E, enfim, a realidade como ela é uma realidade idealizada pelo protagonista sonhador. E isso é interessante porque é um fenômeno que acontece com quase qualquer tipo de pessoa que acaba se isolando e não tem um contato ali com a realidade. Ela começa a idealizar as coisas. E aí o livro vai se desenvolvendo no começo assim, vai explicando quem que é o protagonista, que é esse sonhador. Ele tem essas características meio estranhas e até um pouco esquizofrênicas, assim, não no sentido clínico da palavra, no sentido mais informal. Por quê? Ele se isola mais na parte do dia e ele sai de casa durante a noite, quando não tem ninguém na rua. Por isso que já dá para entender porque que o livro se chama Noites Brancas, porque a história se desenvolve à noite, dividido em 4 noites. E aí no começo vai explicando, vai contextualizando ali que o sonhador só sai de casa durante a noite e ele tem uns traços meio esquizofrênicos porque ele fantasia também algumas coisas, né? Ele começa a olhar para os prédios, ele finge que os prédios
estão conversando com ele, ele olha algumas coisas acontecendo na rua e começa a criar certas ficções na cabeça dele sobre o que seriam os acontecimentos, o que passa na cabeça das pessoas. E de pronto, assim, já dá pra perceber que o personagem principal é um personagem meio problemático, assim, né? E aí vocês começam a entender o que eu falei no começo do vídeo, né? Que é o protagonista é uma pessoa ingênua e emocionada e por todos esses motivos. E aí a história começa assim, né? Explica mais ou menos quem é o personagem principal, por que ele é sonhador, e narra uma noite que ele sai de casa como qualquer outra, só que nessa noite acontece uma coisa diferente. Ele passa por uma ponte, assim, uma rua, e vê uma garota chorando, assim, uma garota triste, chorando, assim, na calçada. Aí ele acha estranho, ele vai falar com a garota, tá tudo bem, não sei o quê. E a garota meio que dá um chilique e sai correndo, assim, né? E no que ela sai correndo, a garota esbarra com um cara bêbado, e o cara bêbado fica bravo com ela, e a princípio parece que eles vão brigar. E aí o protagonista vai lá ajudar, espanta o bêbado e ajuda a garota, porque um dos sonhos dele era ser o herói de alguém, né? Aí ele acaba ajudando, o bêbado vai embora, e a garota fica feliz e fica um pouco arrependida de ter brigado com o protagonista num primeiro momento. E aí os dois começam a conversar ali, se conhecer um pouco, e ele leva a garota até a casa dela, deixa ela em casa e vai embora. Essa é a primeira noite. E aí a primeira noite acaba com ele volta pra casa, ele dorme assim, e por ser um personagem sonhador, ele já começa a idealizar, né, uma situação, ele começa a pensar aquela coisa, né, nossa, eu salvei a menina e a gente começou a se conhecer e, nossa, que menina encantadora, que sorte de ter encontrado ela, enfim. E aí vira o capítulo, vai pra segunda noite, e os dois se encontram de novo, porque antes de deixar a garota na casa dela, o protagonista combina dos dois se encontrarem, porque eles queriam conversar mais, né? Eles tinham recém começado a se conhecer. E aí na segunda noite eles se encontram de novo. E aí o livro narra, né? O foco narrativo é em primeira pessoa. A gente vê as coisas acontecendo sob o ponto de vista do protagonista. E aí o protagonista narra que na segunda noite ele vai se encontrar com a garota, e antes do encontro ele já tá super eufórico, né? Porque ele ficou sonhando a noite inteira de que eles iam encontrar, conversar e até desenvolver um possível romance ali, né? Vocês já estão vendo onde vai chegar a história. E aí na segunda noite eles começam a se conhecer mais, o cara fica mais feliz, assim, ele vê que a garota é uma garota interessante, assim, né? E eles vão se conhecendo. Aí, o próximo capítulo é sobre a história da garota. O nome dela é Nastienka, um nome bem típico russo, assim. Mas, por fins de praticidade, no vídeo eu vou chamar ela só de garota. E aí a garota começa a contar um pouco da história dela. Esse é o próximo capítulo. E aí as coisas começam a ficar meio complicadas, assim, né? A garota começa a contar a história dela. E, enfim, o protagonista senta pra ouvir. E ela começa a contar que ela é uma garota igualmente solitária, que mora apenas com a avó dela, por questões de saúde. A avó tem problemas de saúde, então a garota mora sozinha com a avó para cuidar dela. A avó, inclusive, é cega, e então a garota tem que fazer companhia o tempo inteiro. E elas moram num sobradinho, enfim, e acabam alugando o quarto de cima para aumentar a fonte de renda deles, né? Então, vira e mexe, tem alguém morando ali junto com eles. E até que um dia, a garota contou que, um certo dia, eles receberam um inquilino, que era um senhor, um cavalheiro, assim, e esse cavalheiro começou a demonstrar sinais de interesse pela garota. E ficou meio estranho ali no começo, né? Um inquilino morando com elas, e o cara meio um inquilino interessado. E a avó não gostava muito dessa história, né? Ela era meio controladora, enfim. Mas no fim das contas, a garota começou a desenvolver sentimentos também pelo inquilino. Viu que ele era um cara gente boa, começaram a conviver. Começaram a sair, saiu ela e a avó junto com o cara.
E rolou um sentimento recíproco ali, né, entre os dois. E a garota tava com esperança, assim, de que ela ia conseguir alguma coisa. E só que um belo dia, esse inquilino falou que tinha que viajar para Moscou, que é a capital da Rússia, fazer uma viagem de negócios. E ele só voltaria para a cidade de São Petersburgo depois de aproximadamente um ano. E isso deixou a garota muito triste, porque ela tinha recém conhecido o cara, passou um tempo ali, começou a gostar, achou que iam casar, porque na época era comum casar mais cedo, assim, um pouco mais rápido também. Mas aí o cara deu a notícia de que ele ia viajar a negócios, ia ficar um ano fora, e isso acabou quebrando as expectativas da garota. E o dia que o protagonista encontrou a garota chorando na rua, era justamente o dia que completou um ano desde que o cavalheiro viajou. Ou seja, a garota achou que ele não voltaria mais para São Petersburgo, porque já tinha passado um ano e, de acordo com o cavalheiro, ele falou que ia voltar exatamente depois de um ano e isso não aconteceu. Ela estava esperando esse cavalheiro justamente no endereço que eles combinaram de se encontrar e não aconteceu, por isso que ela estava chorando, estava desesperada e foi nessa circunstância que ela encontrou o protagonista e o protagonista salvou ela do bêbado. Essa é a história da garota, né? E aí o protagonista já fica meio abalado assim, né? Mas ele fica abalado, mas com um certo ceticismo, né? E aí isso encerra a segunda noite com a história da garota. Aí os dois se despedem, combinam de se encontrar no dia seguinte e o protagonista vai para casa já com uma certa dúvida, assim, né? Ah, nossa, e agora, né? Agora ela tem um ex na história. Tem um ex aí na jogada, né? Não vai ser tão fácil conquistar a garota, assim, porque ela tá meio saudosista, né? Tá meio com saudades dele. Então, como é que vai ficar? E aí, isso encerra a segunda noite. Aí vira o dia. Aí a terceira noite, eles vão se encontrar. E o cara, ele tá meio naquelas, né? Ele fica meio cético e fica pensando, tá, em que pé se encontra os sentimentos dessa mulher? Será que ela superou o cara? Será que dá pra desenvolver alguma relação com ela? Porque ele já tá cogitando a ideia de desenvolver uma coisa com ela. E aí ele fica nessa dúvida, assim. Mas aí a garota solta umas frases, assim, ó, que são muito impactantes. Especialmente para os homens aí que estão assistindo. Porque, com certeza, algum já deve ter ouvido. E eu vou até ler a frase aqui, que a garota expressa para ele, assim, e que já dá ao protagonista uma certa certeza de quais são os sentimentos dela em relação ao protagonista. Aqui, achei a frase. Eles estão no meio de uma conversa e a garota diz pro protagonista que ela quer dizer uma coisa para ele. E ela diz o seguinte: quer saber por que eu estou tão feliz? Aí o protagonista pergunta: por quê? Eu amo o senhor, porque você não se apaixonou por mim. E aí já dá pra ter uma noção do que a garota pensa dele e de como o protagonista ainda tá escondendo esses sentimentos, né? Mais íntimos. Aí ela continua: meu Deus, como o senhor é amigo. Quando eu casar, vamos ser muito amigos, mais do que irmãos. Vou amar o senhor quase tanto eu amo o meu ex. E aí já fica meio nítido, né? E tem aquela quebra de expectativa do protagonista. Aí, enfim, depois desse choque, assim, que o protagonista percebe que talvez os sentimentos da garota não sejam recíprocos, ele começa a maquinar ali um discurso que faça com que ela desista da ideia de tentar reencontrar esse ex dela e comece a considerar a ideia de ficar com ele, porque ele é um cara legal, que tá interessado nela e salvou ela, enfim, aquele papo de herói, assim, meio manipulador, talvez. E aí a garota começa a comprar essa ideia porque justamente ela é uma pessoa emocionalmente vulnerável, né? Então une ali a fome com a vontade de comer.
ou a comida com a fome, sei lá. E aí a garota começa a comprar esse discurso, mas não sem antes tentar uma última resistência ali, né? Tanto que ela pede pro protagonista entregar uma carta pro endereço dos pais desse ex dela, para ver se o ex dela tinha voltado para casa dos pais, se ele não tinha esquecido do endereço que ele ia encontrar a garota, que os dois combinaram. Aí o protagonista fica meio assim, mas ele aceita entregar a carta, né? Porque se ele recusasse ia ficar muito evidente, né? Aí isso encerra a terceira noite. Aí na quarta noite ele retorna, o protagonista retorna, com a resposta negativa, que ele não conseguiu achar o ex da garota, entregou a carta, mas não se tem notícia dele. E aí o protagonista aproveita essa ocasião, que a garota está ficando cada vez mais desiludida com a ideia de que o ex vai voltar, e eles vão se encontrar, e eles vão casar. E o protagonista continua o discurso dele ali de que eles formam um belo casal e, enfim. E tem umas frases bem emocionadas, assim, que os dois falam um pro outro e que são bem problemáticas. Tipo, quem lê o livro vai ver aqui, talvez eu coloque as frases no final do vídeo. Mas você percebe que as pessoas não têm, as pessoas do livro aqui e as pessoas do mundo real que passam pela mesma situação, que têm as mesmas características dos personagens, que a pessoa não tem um senso de realidade, assim, a pessoa emocionada, que a gente chama, né, não tem um senso de realidade, não tem um senso de proporção, e acaba falando coisas, assim, que não condizem com a situação emocional dos envolvidos. E isso acaba gerando expectativas um no outro, assim, que evidentemente vão ser quebradas, essas expectativas. Que é o que vai acontecer agora no final do livro, que é a quarta e última noite, que o protagonista está nessa conversa, a garota está se desiludindo e a garota acaba cedendo. O protagonista consegue convencer ela de que o cara não vai voltar, e realmente já faz um tempo aí que ele não voltou. E a garota tá percebendo que, pô, o protagonista gosta de mim, acho que eu vou ficar mesmo com ele. Acho que eu vou ficar com ele e vou esquecer esse ex aí, porque o cara não vai voltar, não me deu notícia, não quer saber de mim. E então, por que eu vou ficar me agarrando a uma pessoa que talvez nem volte? Aí ela concorda com o protagonista, os dois ficam super alegres assim. Eles dão a mão, eles saem para caminhar juntos em direção à casa de alguém. E no que eles saem para caminhar, eles estão saindo justamente da ponte que eles se encontravam toda vez. E no que eles estão saindo, o ex da garota aparece, desesperado assim. Ah, Nastienko, eu voltei, finalmente eu te encontrei. Eu achei que eu tinha te perdido, me atrasado, confundindo o endereço, mas eu finalmente te encontrei. Aí a garota fica em choque, larga da mão do protagonista e finalmente vai aos braços do ex. E o protagonista diz aqui: fiquei parado muito tempo, seguindo-os com os olhos, e por fim os dois desapareceram. E é isso que acontece. O cara, quando ele finalmente conseguiu convencer a garota, o ex volta e a garota volta pro ex. E o cara fica em choque, assim. Aí o capítulo seguinte é amanhã, depois da quarta noite, que ele volta completamente desolado pro quarto dele e a vida começa a ficar cinza e ele volta a idealizar a realidade daquele jeito dele, mas é uma idealização mais triste, assim. E ele acaba recebendo uma carta da garota pedindo desculpas, mas é uma carta que mais machuca do que ameniza a situação, porque ela sugere que os dois se encontrem para virarem amigos. E, enfim, e ele encerra o livro aqui falando que ele foi muito feliz nessa idealização dele, feliz entre aspas, né, porque ele se enganou. E diz aqui: meu Deus, 1 minuto inteiro de felicidade. Acaso isso é pouco mesmo para uma vida humana inteira? Então, tipo, é uma situação extremamente caricata, que a intenção do Dostoiévski não era fazer algo engraçado, assim, tipo, é uma situação que só é engraçada porque hoje em dia
A gente faz muita piada em relação a isso, e é basicamente um meme, já é um clichê assim, mas é muito interessante porque o Dostoiévski, sendo Dostoiévski, lá em 1848, escreveu sobre uma situação típica na Rússia, no outro hemisfério, mas é uma situação que acontece assim no mundo inteiro com qualquer tipo de pessoa, sabe? E fica caricato, né? Vira um clichê. Na época eu acho que não era um clichê, mas hoje em dia já é até um clichê de tão comum assim. E isso pode trazer algumas lições assim pra gente, né? Tipo, tanto pra homem quanto pra mulher, independente do protagonista ser homem e da garota ser uma garota. Mas os dois podem se encontrar em qualquer situação, independente de ser homem ou mulher. No caso do protagonista, se você é uma pessoa que não tem contato com a realidade, você não convive com as pessoas, né, no mundo real, você não socializa, você está muito sujeito a ser um sonhador. E isso é muito ruim. Tipo, o sonhador às vezes pode ter uma conotação boa, mas nesse caso tem uma conotação negativa. Porque se você é um sonhador que não tem contato com a realidade, por definição você vai idealizar as coisas. E em 99% dos casos, vai ser uma idealização equivocada, que vai fazer com que você quebre a cara. Tanto equivocada, demasiadamente positiva ou demasiadamente negativa. No caso, ele se equivocou de maneira extrapolando as qualidades de uma pessoa. E quebrou a cara porque, evidentemente, que ele viu que a garota não era tudo isso que ele pensava, porque tinha pendências emocionais. Ou você extrapola uma coisa pro lado negativo. Você pensa que é alguma coisa muito difícil, muito assustadora, e você deixa de aproveitar aquilo. Que é o que ele fez em relação ao cotidiano dele. Ele não saía do quarto dele porque achava que a realidade era assustadora, né? O caos da mudança. E não vivia a vida dele, a realidade. Quebrou a cara, porque vivia no quarto e melancólico, depressivo. Enfim, acho que essa é a lição que a gente pode tirar do protagonista. Ingenuidade também, ele foi bem ingênuo. Acho que é uma característica dessas pessoas que não têm contato com a realidade, não vê os podres do mundo. Acho que depois dessa lição ele vai ser menos ingênuo, porque ele quebrou a cara e aprendeu do jeito difícil, né? Que é o que acontece com bastante gente. Por outro lado, no lado da garota, quem tem características parecidas com a garota é a questão da bagagem emocional mal resolvida, né? Das pendências emocionais, que no caso se manifesta através de um ex-namorado, vai? Um ex-romance, assim, que é uma questão mal resolvida, que envolve as emoções, envolve dependências, né? Envolve um apego ali e manifesta-se, aliás, ocorre um dano a si mesma e às outras pessoas. O dano a si mesmo é porque você não resolve aquilo e você fica num estado de angústia. E o dano às outras pessoas é quando essa angústia respinga nos outros. Porque você não está bem consigo, tipo, você não tem seu psicológico bem organizado e as suas atitudes são desorganizadas. Por exemplo, ela não tinha uma certa certeza em relação ao compromisso dela com o protagonista. E isso bagunça a vida dele. E essa bagunça é por causa da bagunça interna da cabeça dela. Ou seja, o que você não resolve bem no passado se manifesta no seu futuro, no seu presente, de forma negativa. Então, por cima, assim, essa é a lição que dá para tirar da garota. E é uma lição que se aplica, que nem eu falei, para todo mundo, assim, uma coisa meio universal. Então, esse é o encerramento do livro. Tem algumas frases bem icônicas nele, que acho que eu não vou colocar e discorrer a respeito, porque já está meio longo já o vídeo. Mas é uma leitura muito interessante, porque ela é muito cotidiana, assim, ela se conecta com as experiências de muitas pessoas, então vai ser fácil de você ler o livro e se relacionar com o livro. Então, espero que vocês gostem. Uma leitura tem o que, 80 páginas, tá baratinho na Amazon. Então, vale a pena, assim, fica a minha recomendação. E vai ser leve, vai ser divertido, assim. A não ser que a pessoa tenha passado já por isso e esteja lidando com uma situação dessa, vai ser uma leitura divertida. Então, fica aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e incentivado a ler uma coisa nova.